Meu nome é Luana e eu moro na cidade de Areis, Rio Grande do Norte. Eu estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para todos quantos Deus permitir que veja esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: O Senhor dirigiu a sua palavra a Jonas, filho de Amitai, e lhe disse: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor a Tarsis, e desceu a Jope, onde encontrou um barco que partia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para ir-se a Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor fez soprar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que pensou que o barco se partiria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aqui uma passagem bíblica muito conhecida, a história de Jonas. Geralmente nós contamos para as criancinhas a história de um profeta que foi desobediente e por isso engolido por uma baleia. Essa é a história que nós contamos. Mas muitas vezes esquecemos dos pormenores, né? Qual foi o caminho que Jonas percorreu até chegar na barriga de um grande peixe? Vemos aqui na palavra que Deus, ele falou com o profeta Jonas. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma obra para realizar, Deus tinha algo para fazer. E Deus se utiliza dos seres humanos para fazer os seus propósitos. Ele é Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que quando ele criou o homem, Adão e Eva lá no jardim, ele deu o domínio a Adão e a Eva, e assim também por herança a todos os homens, o domínio das coisas aqui terrenas. Eles teriam que dominar sobre os animais, eles teriam que reger, de certa forma, o mundo com a sabedoria que receberam de Deus. Então Deus se utiliza de nós, meros seres humanos, para executar os seus propósitos. Ele escolheu Jonas para o propósito de anunciar arrependimento a uma grande cidade, a cidade de Nínive, que por sinal era uma cidade extremamente pecadora. Era uma cidade onde as pessoas não tinham temor de Deus, onde eles praticavam atos de extrema violência contra seus inimigos. Quando precisavam ir à guerra, quando traziam seus prisioneiros, era um povo extremamente violento. Mas Deus, na sua misericórdia, se lembrou de Nínive. Em sua misericórdia, Deus entendeu que Nínive precisava de arrependimento. E para isso ele escolheu Jonas. Deu a ordem que ele fosse até a cidade de Nínive, que ali ele pregasse a sua palavra. Mas, assim como nós, Jonas era um homem que muitas vezes não conseguia entender o propósito de Deus. E ele não conseguia entender porque que Deus queria pregar arrependimento a uma cidade que aparentemente não se arrependia de nada. Então, talvez pelo seu orgulho, por saber que Deus era misericordioso e de repente ficar como mentiroso diante de um arrependimento, ele resolveu fugir. E diz a palavra que ele quis fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, indo para uma direção diferente da direção que Deus o ordenou. Mas não se consegue fugir de Deus. O salmista, lá no Salmo 139, ele disse: Para onde me irei do teu Espírito, Senhor? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo da terra, também tu estarás ali. A noite e o dia são para ti a mesma coisa. Não há trevas, não há caverna, não há circunstâncias que nos escondam de Deus. E infelizmente os planos de Jonas, infelizmente não, na verdade, felizmente os planos de Jonas foram frustrados, porque Deus tinha um propósito maior.
E por conta deste propósito maior, Deus manda uma grande tempestade. A tempestade era tenebrosa, as pessoas não conseguiam resolver aquele problema. Diz aqui a palavra de Deus que todos que estavam naquele barco clamaram ao seu Deus. Todos fizeram o possível para tentar resolver aquela situação. Mas quando a tempestade é Deus que manda, só Ele pode aquietar. Jonas, como estava dormente, como estava insensível à vontade de Deus, ao chamado de Deus, a Bíblia diz que ele simplesmente dormia enquanto todos se angustiavam, enquanto todos se preocupavam, Jonas dormia. Mas chega um momento que Deus prepara o tempo do acerto de contas e a gente precisa reconhecer que estamos fugindo do propósito de Deus e da vontade dele. E ali, no momento de consciência, Jonas declara que ele é o causador daquele transtorno, reconhece o seu pecado, mas pela sua própria justiça tenta resolver o problema. Quando aqueles homens perguntam o que nós poderíamos fazer de ti para que esta tempestade acabe, ele diz, não, me lance no mar. Eu já pequei mesmo, eu já desobedeci mesmo, então pode me lançar para a morte, que não há mais razão para viver, não há mais perdão para o meu pecado, não há mais solução para o meu problema. Então, pela sua própria justiça, Jonas tenta resolver o problema. Mas Deus tinha um plano para Nínive e Deus tinha um plano para Jonas. E por isso, Deus provê o grande peixe. A partir do momento que Jonas é lançado no mar, que ali está quase se afogando, o Senhor manda o peixe. E Jonas passa os 3 piores dias da sua vida no ventre de um peixe. A tempestade que Deus mandou foi violenta, o vento foi muito forte, a Bíblia diz que o barco quase que se acabava com a tempestade. Mas isso não foi o suficiente para Jonas se render. Ele não se rendeu diante da tempestade. O barco estava sendo destruído, a vida de muitos estava sendo ceifada ali, mas ele não se rendeu. Ele preferiu buscar a justiça própria e tentar uma punição pelo seu próprio erro se lançando ao mar. Mas não é esse o meio. O meio é nós nos rendermos à vontade de Deus. A solução é nós nos rendermos ao propósito que Deus determinou para a nossa vida. E como Jonas não entendia isso, Deus precisou agir de uma outra forma, mandando o peixe. Se a tempestade avassaladora, quebrando tudo, trazendo transtorno, não foi suficiente para trazer arrependimento ao coração de Jonas, Deus prepara um momento de solidão. Deus prepara um momento onde ninguém pode estar com ele. Deus prepara um momento de extrema solidão, para que Jonas reconheça que ninguém consegue fugir da vontade de Deus. A gente pode até andar em círculos, como Israel andou durante 40 anos no deserto. A gente pode fugir, a gente pode arrumar outras alternativas, mas se Deus determinou algo para nós realizarmos, mais cedo ou mais tarde, nós precisaremos realizar este propósito. Então Deus cria essa situação de solidão. Jonas compara ao inferno, o ventre daquele peixe. Nós sabemos que o odor de peixe não é um odor muito agradável, mas Jonas estava no ventre daquele peixe, misturado ali a muitas substâncias. Deus preservou a sua vida durante 3 dias. Certamente que aquele peixe navegando naquele mar, muitos momentos de enjoo, muitos momentos de que Jonas imaginou que ia morrer e deve ter desejado a morte, com certeza em muitos momentos, mas Deus preservou a sua vida. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de morte, ele é um Deus de vida. Deus não nos coloca em situações adversas para morrermos. Deus nos leva para situações adversas a fim de que nós cumpramos a sua vontade. E assim Deus preparou o ventre do peixe para Jonas entender que não tem como fugir da voz do Todo-Poderoso. Não se foge da presença de Deus.
Jeremias disse que Deus é Deus de perto, mas ele também é Deus de longe. Jonas achava que Deus só poderia agir na região que ele estava, que Deus só poderia agir se ele ficasse no lugar onde costumeiramente Deus falava com ele. Deus pode falar conosco em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e ele pode usar qualquer coisa para nos fazer entender a sua vontade. Graças a Deus que quando estava no ventre do peixe, Jonas orou. Deixou a sua justiça própria de lado, não quis mais resolver do jeito que ele achava que era justo, do jeito que ele achava que era certo, e simplesmente orou. Ele disse: das profundezas eu clamei ao Senhor. E ali ele começou a lançar diante de Deus todas as suas súplicas, derramou sobre Deus as suas necessidades, falou tudo o que estava sentindo. E aí, nesse momento que ele ora, que ele reconhece que precisa estar dentro da vontade de Deus, nos planos de Deus, Deus ordena ao peixe que o vomite na praia. E aí, mais uma vez, no capítulo 3, Deus fala com Jonas. Diz a palavra, pela segunda vez, Deus falou a Jonas e disse: vai até a cidade de Nínive e prega aquilo que eu te disser. E agora Jonas tinha entendido a lição. Ele tinha entendido que para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, nós não podemos fazê-la com a nossa justiça própria, com os nossos próprios méritos, com a nossa própria força. Tudo isso tem que vir de Deus. E sai Jonas naquela grande cidade. A Bíblia diz que a palavra que Deus colocou na boca de Jonas não foi nenhuma palavra mirabolante, não foi nenhuma palavra difícil de entender, não foi nada complexo, foi uma palavra simples. Mas porque era a palavra de Deus, surtiu efeito. O que vai fazer surtir efeito não é o bonito que a gente fala, não é o eloquente que é a nossa palavra. O que vai surtir efeito na vida das pessoas é se nós estivermos falando segundo a vontade de Deus. Nós precisamos falar a palavra que Deus colocar na nossa boca. Porque a palavra que Deus colocar na nossa boca, ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para a qual Deus a enviou. E a simples palavra que Deus colocou na boca de Jonas foi: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Uma frase simples. Não teve nenhuma palavra conclamando ao arrependimento, mas ficava subentendido que a cidade estava sendo destruída por causa do seu pecado, porque eles não estavam obedecendo às leis de Deus. E essa palavra, ela surtiu um efeito grandioso naquela nação. Jonas não parou para explicar o que isso queria dizer. A Bíblia diz que as pessoas, quando ouviram aquela palavra, elas foram tocadas. E elas decidiram fazer um jejum nacional. O rei tirou as suas vestes de gala, as suas vestes reais, as suas vestes resplandecentes que denotavam o seu poder, e vestiu vestes simples, assim como todo aquele povo. Todo aquele povo se tornou um. Todo aquele povo se uniu num único propósito e clamaram a Deus. Do menor até o maior, todos clamaram a Deus, no mesmo objetivo de que Deus se compadecesse daquela terra. O Deus que fere, diz a Bíblia que é o mesmo Deus que sara. Se Deus permite que um profeta chegue com a palavra de juízo, é porque Deus tem misericórdia, é porque Deus espera um arrependimento da parte daqueles que a ouvem. Então Deus ouviu o clamor daquele povo, o povo se arrependeu de verdade, o povo jejuou, o povo clamou, o povo orou, o povo se lançou nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, se arrependeu, e a palavra do profeta não se cumpriu. O mais importante não é a palavra do profeta se cumprir. O mais importante é os planos de Deus se cumprirem. E era plano de Deus salvar aquela nação. Era plano de Deus que aquele povo se arrependesse. Era plano de Deus que aquele povo mudasse de atitude. E glória a Deus que Jonas cumpriu seu propósito. Ele não entendeu,
Diz a palavra que ele se entristeceu, porque existia ainda na alma de Jonas um orgulho. É muito bom você dizer uma palavra que se cumpra, você recebe honra, você recebe aplausos por isso. A palavra do profeta se cumpriu. Mais importante não é a palavra do profeta. A palavra do profeta é apenas um prenúncio da palavra de Deus. A palavra do profeta é apenas um meio pelo qual Deus vai agir para salvar as pessoas. Jonas não entendeu isso, ficou triste, ficou chateado, porque ele queria que o povo fosse destruído. Ele queria que a justiça de Deus fosse aplicada sobre aquele povo. Aquele povo merecia morrer, merecia ter a sua cidade destruída porque eles eram maus. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. E assim como os céus são mais altos do que a terra, assim a misericórdia do Senhor. E Deus usou de misericórdia para com aquele povo. O povo foi salvo da ira de Deus, foi salvo do juízo de Deus. E o profeta vai precisar aprender mais uma lição. Primeira lição, precisou da solidão no ventre do peixe, para entender que não podia fugir da vontade de Deus. E agora Deus permite que o profeta fique ali no monte. A Bíblia diz que ele ficou lá observando o que ia acontecer. Como não viu a cidade sendo destruída, ele começou a murmurar e pediu a morte, porque para ele era mais importante que a sua palavra fosse cumprida do que um povo, que uma nação de 120 mil pessoas fosse liberta. E aí diz a Bíblia que Deus manda uma aboboreira crescer ali para trazer sombra sobre Jonas, que estava no sol casticante. E ele ali relaxou, se sentiu maravilhado porque tinha sombra para poder descansar. Mas no outro dia a Bíblia diz que Deus mandou um bicho, comeu a aboboreira e agora o sol fere a cabeça de Jonas. E mais uma vez ele murmura porque ele não entende os propósitos de Deus. Nós murmuramos muitas vezes por não entendermos o desígnio de Deus. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: Jonas, você acha que é razoável você ficar enfadado por causa de uma aboboreira que cresceu numa noite e no outro dia morreu? E por que eu não deveria ter misericórdia de uma nação que tem mais de 120 mil pessoas, fora os animais, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então, esta palavra, ela nos mostra o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Que você medite na grandeza de Deus, que você entenda que a misericórdia de Deus ainda está neste mundo e que você aproveite este tempo de misericórdia. E assim como Nínive fez, clame ao Senhor, se despoje de todas as coisas que trazem uma atitude de grandeza, de altivez, e se humilhe diante de Deus. Mostre para Ele que o seu coração está arrependido. Mostre para Ele que você reconhece que sem Ele você não pode fazer nada. Não seja como o profeta Jonas, que valoriza mais a sua autopromoção, que valoriza mais o seu status como pessoa, como profeta, como profissional, do que a própria vontade de Deus. Esta história de Jonas, ela traz uma lição para as nossas vidas. Ela traz várias lições, mas uma delas é que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos deixar todo orgulho de lado e precisamos clamar ao Deus que é poderoso e perdoador. Uma outra lição que essa história traz é que nós precisamos deixar de lado a nossa própria justiça, o nosso próprio senso de justiça e de verdade, e buscar em Deus a verdadeira justiça. Buscar em Deus a verdade que sobrepassa o nosso entendimento. E essa verdade nós só poderemos encontrá-la no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao teu coração através desta palavra e que o nome dele seja glorificado em ti. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja contigo todos os dias. Amém.